Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlando do canal A Voz da Bíblia, com muita alegria que eu estou de volta para o quarto vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero ler no capítulo 5 do livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o verso de número 8. Mas antes de ler a leitura, eu quero te convidar para se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo e fazer o seu comentário. Se você fazer isso, você vai estar ajudando o canal a desenvolver e o YouTube vai entender e vai ter mais divulgação e mais pessoas serão alcançadas, serão beneficiadas, abençoadas pelo poder da palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o grande mistério de Deus, que é o arrebatamento e é a transformação do corpo. É muito importante nós entender. Então estou dentro do primeiro vídeo, até agora já gravei 3 e estou gravando esse, o quarto. E eu quero que você fique até o final, porque você vai entender esse mistério na medida em que o Espírito Eterno, o Senhor Jeová, me orientar para passar para vocês a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida grandemente e fique comigo e vamos ao assunto da palavra do Senhor, a leitura da palavra de Deus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Irmão, por que eu disse o mistério de Deus? Porque quando a Bíblia fala aqui de casa terrestre, desse tabernáculo terrestre, quando fala que ele vai ser desfeito, ele vai se desfazer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aí a pessoa já pensa em coisas terrenas, edifícios terrenos, casa terrena, e que lá no céu tem muitas mansões, prédios e edifícios para o povo morar. O Senhor não está falando de coisa literal, não está falando de casa, de prédio, de edifício, de mansões terrenas. Deus está falando de coisas espirituais, coisas gloriosas, de mistério, para nós entendermos a palavra do Senhor. Está falando do nosso próprio corpo, esse edifício, esse tabernáculo que foi feito pelo próprio Deus. Se você voltar lá em Gênesis, você vai ver Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ele disse, façamos o homem. Ele, junto com Jesus, estava ali na construção do corpo do homem, do tabernáculo terreno. E depois Adão com a sua esposa foram se multiplicando, e Deus foi dando o formato, o crescimento, o desenvolvimento, começando pelo feto e vai do espermatozoide, depois o feto, junto com o espermatozoide com o óvulo, foi dando o formato do corpo e é isso que nós vemos aí. Muitos tabernáculos, muitos corpos se locomovendo sobre a terra e muitos já estão nos sepulcros, esperando o dia da ressurreição, aqueles que estão fiel com o Senhor. Então, o grande mistério. Mas Paulo disse, sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, se esse corpo se desfizer, quando ele tombar, quando ele descer a sepultura,
sabemos que temos de Deus um edifício, uma casa. Olha bem que primeiro está falando de uma casa terrestre, está falando de um tabernáculo terrestre se desfazendo. Quer dizer, esse corpo, ele vai, cada dia que você vive, ele vai se deteriorando, até tombar, até ir para a campa fria, até ir para a sepultura. Tá certo que a Bíblia diz desse mistério também, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Estou falando de arrebatamento, de transformação de corpo. Quando Jesus voltar no toque da última trombeta, no final da grande tribulação, é que ele vai ressuscitar os corpos fiéis, que eu já disse nos outros vídeos, que morreram na fidelidade com Deus, na obediência, e vai transformar as pessoas vivas que são obedientes, para acontecer esse mistério da transformação do corpo, recebendo um edifício, uma casa não feita por mãos eterna no céu. Quando a Bíblia fala, quando esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas feita pelo próprio poder, um tabernáculo, um corpo celeste. Jesus disse lá, se há corpo terrestre, há também corpo celeste. A igreja vai ter um corpo, como Cristo tem um corpo. Deus é Espírito, Jeová é Espírito, Ele é o Espírito eterno, o Espírito Santo, que lá no céu não tem três deuses. Lá no céu não tem três deuses, lá no céu só tem dois deuses, Jeová e Jesus. O Espírito Santo é o próprio Jeová, é o próprio Deus. O Espírito de Cristo é o próprio Jeová. É o próprio Espírito de Jeová em Cristo. Entendeu? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Você tem um Espírito, eu tenho um Espírito, mas é do próprio Deus, vindo do próprio Deus. É a essência de Deus na nossa vida. Não é um espírito individual. É um espírito que vem de Deus. Individual, mas veio de Deus. Resumindo, é o próprio Deus em todos. É o próprio Deus que opera em tudo. É o próprio Deus que fez tudo. É o próprio Deus que domina tudo. É o próprio Jeová, o Espírito eterno, que é Pai de todos os espíritos. Entendeu? Então você tem que saber que você veio de Deus. Por mais que você não seja uma pessoa que adora a Deus, não seja agradecido a Deus, mas você veio de Deus. E Deus vai cobrar isso de você, se você não for fiel ao Senhor. Mas se você quiser herdar esse tabernáculo, esse edifício, digo melhor, não feito por mãos eternas no céu, você tem que fazer a vontade de Deus. Do contrário, você não vai herdar nunca isso. Porque Deus dele mesmo, Ele tirou um espírito para mim e colocou nesse corpo. Eu estou tabernaculado. Eu estou morando nesse tabernáculo. Mas se eu não agradar ao Senhor, se eu não servir o Senhor, se eu não amar o meu próximo, se eu não respeitar o meu próximo, se eu não viver uma vida íntegra diante de Deus, pelo menos se esforçar o máximo que pode, que o homem não é perfeito. Mas nós temos que estar na luta, no caminho, na guerra, na batalha, e não podemos parar, porque sabemos que a vitória do cristão está no perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, irmão, vamos perseverar. Nós temos que entender que nós somos um ser que viemos de Deus, criado por Deus, entendeu? Que saímos dele, pelo sopro dele, saímos do próprio Espírito, que é ele, o Espírito Santo, e habitamos aqui. Agora o que vai acontecer? Se nós não honrar esse mistério, se nós não der valor a esse mistério,
se nós não se valorizar, parar para pensar, refletir que nós somos algo que viemos de Deus e precisamos honrar a Deus para voltarmos para Deus. Do contrário, nós iremos para um outro lugar de tormento, para o fogo eterno, aonde o bicho não morre e nem o fogo se apaga. Aí Deus não tem essa pessoa como mais algo maravilhoso que foi tirado dele e colocado no homem. Ele vai punir. Ele vai punir. Ele vai cobrar. É juízo eterno. Então, quando esse corpo, esse tabernáculo, essa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos. Já está na presença de Deus, já está. Por isso que Jesus disse, eis que eu vou para o céu vos preparar lugar. Esse lugar que Deus vai preparar, Ele não está edificando uma cidade lá já está tudo pronto, mas Ele está preparando cada vez mais. De acordo, as pessoas vão servindo a Deus, vão aceitando Jesus, vão adorando o Senhor, vão se aprofundando no conhecimento, na graça de Deus, vão obedecendo o Evangelho de Deus, vão amando o próximo, vão dando o melhor de si para o próximo, vão ajudando pessoas, vão resgatando vidas para as pessoas. Essas pessoas que estão sendo resgatadas e elas começam a entrar numa vida de obediência, de sinceridade diante de Deus, uma vida íntegra diante de Deus, uma vida de amor, de sinceridade, de respeito ao seu próximo. Entendeu? O edifício, a casa terrestre começa a ser construída pelo próprio Deus. Vou preparar-vos lugar. Deus não está construindo lá uma mansão, uma morada cheia de móveis, de mobília, de ouro, de tanta coisa que muitas pessoas pregam por aí, para você morar lá. Não é isso. A Nova Jerusalém já está pronta, antes da fundação do mundo, a Nova Jerusalém. Mas Deus está preparando morada, corpos celestes, para esse espírito que está tabernaculado nesse corpo terrestre. Quando esse corpo se desfizer, eu tenho outro preparado por Deus, não feita por mãos, mas eterna, no céu. Deus já tem isso aí na sua presciência e Jesus está preparando. De acordo, você vai se preparando aqui, vai buscando aqui, e Deus te ajudando aqui, te preparando aqui, Ele está preparando lá uma morada eterna para você, que é um tabernáculo celeste. E a Bíblia continua dizendo, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Aí tem gente que pensa, ele só pensa numa morada, num prédio, sabe? Ou você mora numa casa boa, aí você fala, minha casa lá no céu vai ser melhor. Mas ele não para pensar que Deus não está falando de um prédio lá para você morar. Ele está falando do seu próprio tabernáculo, um corpo, que você vai morar eternamente. Entendeu? É isso, é o nosso tabernáculo celeste, o nosso corpo celeste que Deus está falando. Eterno no céu. Por que ele fala isso? Isso aí é para os eleitos, para a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela vai se tabernacular num corpo celeste. A igreja do Senhor, os eleitos do Senhor, vão viver eternamente com o Senhor, com um corpo igual ao corpo de Cristo Jesus. Jesus morreu e o corpo dele, na ressurreição, foi transformado. Foi transformado em um corpo glorioso, em um corpo celeste. Entendeu? O nosso já está sendo preparado. Deus, com o seu poder, com a sua glória, com a sua bondade, com a sua misericórdia, já está trabalhando nisso.
Se nós permanecermos fiéis, o nosso corpo vai ser um corpo de glória. Do contrário, vai ser um corpo para ser lançado no lago de fogo. Entendeu? Porque a eternidade tanto faz do lado salvo como do lado ímpio, que não é o não salvo. Tanto faz. Porque Deus ele vai dar corpo também para as pessoas que vão ressuscitar para ser condenado. Aí vai depender da vida que nós levamos aqui, se nós somos de Deus ou não. Corpo de glória e corpo para a condenação eterna. Essa é a verdade da palavra de Deus. Ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Vai ter ressurreição e o corpo vai ser resistente ao fogo eterno. Esse corpo aqui não existe fogo eterno. Ele não aguenta, ele se desfaz. Mas as pessoas que vão ser jogadas no lago de fogo, não, o corpo dele não vai se desfazer. É um tabernáculo feito para resistir também, para eles saberem que estão sofrendo porque foram desobedientes à palavra do Senhor e não deram crédito ao Evangelho de Cristo. E por isso também nós gememos desejando ser revestidos. Tem hora que a gente passa por luta, por tribulações, por dificuldade, e a gente pensa, oh meu Deus, quando? Ora vem, Senhor Jesus. Quando que nós vamos sair dessa situação? Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Às vezes a luta é tão grande que você desanima, você pensa em parar, você acha que não vai aguentar, mas persevera, meu irmão. Continua firme, não desanime. Deus tem um corpo celeste preparando cada dia mais para você, para aquele grande dia do arrebatamento e da ressurreição. E às vezes nós gememos querendo ser revestidos da nossa habitação. Nós queremos sair desse corpo para habitar no outro transformado. Entendeu? Se todavia estando vestidos, não formos achados nu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nu. Meu Deus, mas como isso? Que mistério é esse? Nós estamos vestidos nesse corpo, aguardando um corpo celeste. Mas se Deus olhar em nós e Ele enxergar desobediência, infidelidade, de todos os tipos de infidelidade, infidelidade com as pessoas, no trabalho, no falar, no trato, no compromisso, infidelidade conjugal, infidelidade de todos os tipos de infidelidade, engano, mentira, falsidade. Se ele parece você está vestido, mas para Deus você está nu. Porque você não vai herdar o corpo celeste. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo terreno, nós gememos, carregados, não porque queremos ser despidos. Ninguém quer morrer. Ninguém quer. Às vezes a gente geme, pensa no momento, mas depois você fala, não. Senhor, se o Senhor me der vida, a vida é boa, a vida é maravilhosa, ninguém quer morrer. O homem não foi feito para morrer, por isso que Deus vai dar um corpo glorioso para ele, não morrer nunca mais, se ele for fiel ao Senhor. O homem foi feito para viver eternamente, por isso que Deus é eterno e criou a eternidade para nós. Se nós formos fiéis, vamos herdar a eternidade, esse corpo eterno. Gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Revestido, olha bem o mistério, revestido. Por que vai haver ressurreição? Para transformação. Esse corpo já está na presciência de Deus, já está na mente de Deus, no projeto de Deus. Ele está sendo criado espiritualmente falando. Mas esse corpo seu, quando ele tombar,
a terra vai comer. Mas quando você ressuscitar, por que tem ressurreição? Ressurreição é ressurreição de corpo. Não vai sair só o espírito da sepultura, porque o espírito não está lá, o espírito está lá no Sheol, no mundo dos mortos, que é dividido em 3 alas. A ala dos ímpios, a ala daqueles que só vão ressuscitar no juízo final para passar pelo livro das obras da vida, poderão ser salvos. Entendeu? Mas eles não vão ressuscitar porque não são eleitos, não são igreja. Não é a noiva de Cristo que vai ser esposa do Cordeiro. Mas pastor, quando que vai acontecer esse arrebatamento? Depois da grande tribulação. Para com esse negócio de arrebatamento secreto, do rapto da igreja, num piscar de olho que vai subir. Vai subir no piscar de olho. Mas depois da grande tribulação. Antes não. Antes não. E aqui diz. Gememos carregados não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Que o mortal seja absolvido pela vida. O mortal, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Mortal, corpo mortal revestido aquele que é mortal se revestir da imortalidade. O corpo mortal sendo revestido do corpo imortal. E o corpo corruptível, podre, doente, fraco, vai ser revestido da incorruptibilidade. E o mortal se revestido da imortalidade. Quer dizer, o corpo vai sair para fora, mas um corpo de glória. Os túmulos vão se abrir. Deus não está fazendo um teatrozinho, não. Uma brincadeira. Um faz de conta. Não é isso. Porque alguém pode pensar, mas como que vai ressuscitar esse corpo aqui? Não presta para nada. É um tabernáculo terreno. Ele vai ser transformado. A terra dará conta do que ela comeu. Você nunca leu isso na Bíblia? Vai dar conta. O corpo vai sair de volta. Ele já está na presciência de Deus, como é, tudo pronto. Na presciência de Deus. Mas ele vai reviver. Ele vai se tornar visível. O corpo vai sair, os túmulos vão se abrir. Mas não vai sair mais o corpo corruptível, mas incorruptível. Não vai sair mais um corpo mortal, mas um corpo imortal. No dia do toque da última trombeta. Que o arrebatamento acontecerá no toque da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Ressurreição é de corpo. Senão não precisava Deus estar abrindo túmulo para tirar ninguém para fora. Para quê? Para quê? Um trabalho desse para só fazer um teatro, um faz de conta. Entendeu? Porque quando Deus fala um corpo, uma morada eterna nos céus, quer dizer, porque a igreja vai ter acesso ao céu, mas a igreja vai ressuscitar. Deus já vê a igreja na glória, Deus já vê a participação da igreja no reino, Deus já vê o reino, Deus já vê o 8º dia, a eternidade, porque Deus ele anda na eternidade para frente e na eternidade para trás. Para Deus não tem limite de tempo. Deus, ele é a primeira letra do alfabeto, o grego e a última, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Deus está no primeiro, está no último, Deus está no meio, Deus está em todo lugar, em todos os momentos, porque o universo está dentro do próprio Deus. Deus é maior do que tudo que você possa imaginar. O mundo, o universo foi criado dentro do próprio Deus, do próprio Espírito eterno. Aonde você pensar fora
desse globo, fora dessa terra, fora do universo, Deus está. Tudo está dentro do próprio Deus. Você consegue medir Deus? Você consegue refletir comigo esse mistério? Deus não é um homenzinho sentado como um boneco num trono. Deus é espírito e ele está em todo lugar. Mas ele tem o seu trono, claro. Mas ele é fogo consumidor. Agora, se você olhar do lado, você vai ver Jesus sentado num corpo de glória. E a igreja também vai estar à direita do Senhor num corpo de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Agora é o processo. Só que esse processo espiritual no céu só acontece de acordo com o processo físico aqui na terra. Você tem que dar o melhor de você para o reino. Você tem que fazer o melhor. Essa história de crente ficar pregando por aí, não, eu não preciso fazer nada, não preciso me esforçar em nada, não preciso fazer nada, porque Deus, sabe, Deus Ele é tudo, mas você tem que fazer aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer para você. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Tem esforço, dedicação, humilhação, oração, busca, jejum, amor. Tem que ter isso em nós. Como que nós vamos ter um corpo eterno se nós não cuidar desse corpo terrestre? Porque isso aqui é a figura do eterno. Ele vai morrer, mas ele vai ser trazido de volta, transformado num corpo glorioso. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. O penhor do Espírito. Ele nos deu dele mesmo o nosso Espírito. E a graça dele, o penhor do Espírito Santo, que é do próprio Deus, nos reveste aqui. E nós conseguimos fugir da aparência do mal. Igual Romanos fala lá, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é culto toda hora, todo momento, todo instante, onde você estiver, debaixo da árvore, debaixo da ponte, pescando, trabalhando, viajando, no avião, no carro próprio, onde você estiver. Culto racional, obediência, sinceridade. Está longe da sua casa, longe da sua esposa, seja homem, seja sincero. Está longe do seu esposo, da sua família, seja mulher de verdade, que teme a Deus. E respeita as pessoas. Está onde estiver. É culto racional, meu irmão e minha irmã. É culto, verdadeiro culto, não é aquele culto, aquele monte de gente pulando, saltando, se apresentando, disputando moda nas igrejas, nos templos terrestres, feito de pedra, de ferro, de madeira e de concreto. E as pessoas vão lá para competir. Sai de lá, falar, se fosse eu que tivesse pregado, o culto tinha sido melhor. Se fosse eu que tivesse tocado, tinha sido melhor. Se fosse eu que fosse dirigente do coral, era melhor. Se fosse eu que fosse isso, você não é de nada. Comece a apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Do contrário, você não vai ver o tabernáculo celeste. E você não vai ressuscitar para gozo eterno. Vai ressuscitar para vergonha eterna. Porque Deus honra a sua palavra. Ele vai ressuscitar tanto ímpio como justo.
Mas ele só não vai ressuscitar aquelas pessoas que já foram jogadas no lago de fogo vivo quando ele voltar para destruir o reino da besta. Os outros que morreram, tanto o ímpio como o justo, todos vão ressuscitar. Ora, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Temos que estar sempre de bom ânimo. Pastor, mas como que eu tenho bom ânimo? É tanta luta, é tanta angústia, é tanta tribulação. Eu também passo por isso, meus irmãos. Mas você sabe por que eu passo por luta, por tribulação, por perseguição espiritual? Porque eu estou me esforçando, você está se esforçando, você está lutando para dar o seu melhor para o reino. E o diabo não quer que você dê o melhor de você para o reino. O diabo não quer que você ama. O diabo não quer que você respeite. O diabo não quer que você seja uma pessoa maravilhosa, educada, uma pessoa que ama o próximo e quer salvar a alma dele. Ele não quer. Ele não quer que você seja uma boa esposa, um bom marido. Ele não quer que você seja um bom filho, uma boa filha. Ele não quer que você respeite, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer tirar a nossa alegria, a nossa paz, o nosso amor, a nossa certeza, a nossa convicção, aonde nós iremos morar. Ele quer roubar isso de nós. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, lute pela tua vida. Escapa-te pela tua vida. Porque Jesus tem uma morada eterna para você, um tabernáculo não feito por mãos, eterna no céu. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É difícil, irmão, a vida aqui. É muita luta. É muita pressão. Mas você está no aprendizado. Deus está te dando crescimento. As lutas, as tribulações são para nós nos amadurecermos diante de Deus. Para adquirirmos sabedoria, entendimento e crescermos diante do Senhor. Porque sabemos que as lutas, ela não é para o mal, ela é para o nosso bem, para o nosso crescimento. No mundo tereis aflições, mas tem ânimo, eu venci o mundo.